Sabe, quando a gente pensa em One Piece, a primeira coisa que vem à mente é uma aventura pirata incrível, certo? Mas e se por trás de tudo isso, escondida, existisse uma outra história? Uma história bem mais antiga, sobre deuses falsos, uma rebelião divina e uma verdade que foi proibida de ser contada. É aqui que a coisa fica interessante. Vamos pensar juntos. E se todos os grandes mistérios da série, tipo o século perdido, o clã dos D, a própria essência daquele mundo, e se tudo isso pudesse ser explicado por uma única chave, uma filosofia antiga e proibida? Então, essa chave existe. Ela se chama gnosticismo. É um sistema de crenças bem antigo que dizia, basicamente, que o mundo material onde a gente vive é uma espécie de prisão. E a única forma de escapar, através do conhecimento, da gnose, um conhecimento direto que liberta. E no centro dessa ideia de prisão tem uma figura central, o criador dela. Segundo os gnósticos, essa prisão toda foi construída por um deus, mas não o Deus verdadeiro. Um Deus falso, menor, arrogante, que eles chamavam de demiurgo. Agora, segura essa. Em One Piece, esse papel do demiurgo cai como uma luva para Imu, o soberano secreto, escondido, sentado no trono vazio. A simples existência dele já vira de cabeça para baixo tudo que a gente achava que sabia sobre a ordem mundial. E quando a gente começa a comparar os dois, fica impressionante. O demiurgo gnóstico governa de um céu falso. Eximo governa do trono vazio. O demiurgo cria uma prisão de ignorância, um Éden falso. Eximo vive numa sala que parece um jardim, literalmente podando a história para manter todo mundo no escuro. E o nome? O demiurgo era o deus cego. Já Imo, o nome pode vir de Umi, mar em japonês, a força que afoga o livre-arbítrio. É muita coincidência, né? Mas, claro, um tirano sozinho não consegue controlar o mundo inteiro. Se Imu é o arquiteto dessa prisão, quem são os guardas? Quem garante que as regras são seguidas? No gnosticismo, esses guardas são os arcontes. Pensa neles como governantes cósmicos, cada um associado a um planeta, que barram o caminho das almas para a liberdade. E em One Piece? Bom, quem a gente tem? Os 5 anciões, os Gorosei. E a sacada genial aqui é que os nomes deles correspondem exatamente aos 5 planetas clássicos: Saturno, Marte, Mercúrio, Vênus e Júpiter. Eles são, literalmente, os guardiões planetários da prisão de Imu. Ok, então a gente tem a prisão e os guardas. Mas e as pessoas lá dentro? Segundo a crença gnóstica, nem todo mundo é igual. Algumas pessoas são só parte do sistema, mas outras carregam dentro de si um fragmento da verdadeira divindade. Uma faísca, sabe? Uma centelha de rebelião. Essa ideia de uma hierarquia espiritual se encaixa de um jeito maluco no mundo de One Piece. Os gnósticos dividiam a humanidade em 3 tipos. Primeiro, os ílicos, que só obedecem. Pensa nos dragões celestiais, no Spandan. Depois, os psíquicos, que vivem em conflito, tipo o Smoker, o Kobe, o Fujitora. Eles trabalham dentro do sistema, mas questionam. E por último, os pneumáticos, os que têm a tal centelha divina, os rebeldes por natureza. Precisa mesmo dizer quem são? São os portadores da vontade de D, o clã dos D. Pensa bem, eles desafiam a ordem do mundo por puro instinto. E o mais importante, eles sorriem na cara da morte, como se soubessem que aquilo não é o fim de tudo. É por isso que eles são conhecidos como o inimigo dos deuses. Mas não de qualquer deus. Eles são inimigos dos falsos deuses, daqueles que governam lá de cima do trono vazio. Toda rebelião precisa de um catalisador, né? Alguém para acender o pavio. Nos mitos gnósticos, para despertar essa galera, com a centelha divina que está presa, uma figura salvadora é enviada lá do reino divino verdadeiro. E em One Piece, quem é essa figura? A gente conhece ele como o Guerreiro da Libertação, o Deus do Sol, Nika. Um papel que, no passado, pertenceu a Joy Boy, e que agora, como a gente sabe, foi herdado por ninguém menos que Monkey D. Luffy. Isso aqui é perfeito para entender o conflito central de toda a história. De um lado você tem o Luffy, como Nika, que é a própria luz do sol, natural, libertadora, que traz alegria. Do outro, Imo usa Mother Flame, que é uma luz artificial, contida, uma arma de destruição. Uma liberta, a outra destrói. É o divino verdadeiro contra a imitação do falso deus. Beleza, a gente já entendeu quem são os jogadores nesse tabuleiro. Mas como essa prisão funciona na prática?
Quais são as paredes, as grades que mantêm todo mundo preso? Bom, a primeira ferramenta de controle são as próprias Akuma no Mi. Pensa nelas como a imaginação humana se tornando real. Isso é uma violação direta das leis do Demiurgo. É a liberdade se manifestando. E qual a reação do sistema? A maldição do mar. O mar, domínio de Imo, lembra, Umi, rejeita esses poderes. Não é bem uma maldição, é mais como uma resposta do sistema imunológico da prisão. E não é só isso, o próprio mundo é uma jaula. A Red Line, aquela muralha continental, ela é como o Ouroboros, a serpente que morde o próprio rabo. Ela cerca o mundo todo, divide os mares e prende todo mundo num ciclo infinito de separação e conflito. E tudo isso nos leva, finalmente, à pergunta de 1 trilhão de berries. O que é o One Piece? Que tipo de tesouro seria capaz de quebrar uma prisão cósmica desse tamanho? A gente tem uma pista muito importante. Quando Gold Roger chegou em Laugh Tale e encontrou o tesouro, ele não comemorou, não gritou vitória, não se declarou rei. Ele fez algo que ninguém esperava. Ele caiu na gargalhada. Ele riu. Mas por quê? A resposta é simples, porque ele finalmente entendeu a piada. E aqui está o ponto central de tudo isso. O One Piece não é ouro, não é uma arma, não é poder. O One Piece é a gnose, é o conhecimento proibido, a verdade que revela que o mundo inteiro, com seus deuses falsos, suas guerras, todo o sofrimento, tudo não passa de uma piada cósmica, uma história absurda. É aquela verdade libertadora que pega todo o desespero de um prisioneiro e transforma na gargalhada de alguém que finalmente está livre. É a realização de que todo esse sistema de controle, toda essa ordem mundial, é uma grande mentira, uma farsa, uma verdade tão absurda que a única reação possível é rir. E isso nos deixa com uma última pergunta, uma provocação para o que ainda está por ver. O que acontece com o mundo inteiro construído em cima de uma mentira quando finalmente todo mundo entende a piada?